É de Guiné, de Guiné, de Guiné, esse povo é o povo de Guiné. É de Guiné, de Guiné, de Guiné, esse povo é o povo de Guiné. É de Guiné, de Guiné, de Guiné, esse povo é o povo de Guiné. É de Guiné, de Guiné, de Guiné, esse povo é o povo de Guiné. Procure esse povo. Já entrei. Olá, boa noite. Estão conseguindo me ouvir? Olá, boa noite a todos. Silvia, Cláudio, Felipe. Bom, estão me ouvindo então, né? Boa noite, Rosalva. Vamos começar daqui a pouco. Wallace, boa noite. Selma, sejam todos bem-vindos. Coraçõezinhos subindo. Boa noite, Renata, salve, sua bênção. Mutumbá axé. Boa noite, Daiane. Boa noite, Márcia. Trica, boa noite, salve. Vamos esperar 5 minutinhos pra gente começar a conversar. Não consigo ver todo mundo que tá na sala, só a quantidade. Tem 23 pessoas na sala. E aí, pessoal? Todo mundo sobrevivendo aí à quarentena? Todo mundo em casa? Epifânio, boa noite. Gilson, boa noite, salve. Rondinelli. Eloá, muito bem. Trinta e 32 pessoas agora. Olá, Liliane, boa noite. São 7 horas e 2 minutos. Vamos esperar mais 5 minutinhos, 4 minutinhos pra gente começar. Fernanda, Douglas, boa noite. Marcelo, Ivanise, boa noite. Pai abençoe a todos. Leandro, querido, boa noite. Seja bem-vindo. Valquíria, salve. Ângela, boa noite. Olá, Patrícia, filha da Elizabeth. Tudo bem? Leucide Inda, boa noite. Tati, boa noite. Marco Antônio. O pessoal tá chegando. Olá, Júlia, boa noite.
Vera Lúcia, boa noite. Vou esperar mais um pouquinho, tá, gente? Mais 2 minutinhos pra gente começar nosso bate-papo de hoje. Queria contar com a participação de todo mundo enviando pergunta, todo mundo comentando, né, os assuntos, pra gente poder gerar uma discussão bacana, pra gente poder trocar ideia, refletir sobre as coisas, né, sobre os assuntos, principalmente sobre o momento que a gente está vivendo, né, essa situação toda que a gente está vivendo, que a gente possa gerar uma discussão bem bacana. Cal, Neila, Pietra, Paula, boa noite. Boa noite, mãe. Denise, família Cerqueira na área. Laodiceia, Júlia. Mônica. Muitos coraçõezinhos aqui subindo. Espera 2 minutinhos, tá, gente? Tem gente aqui falando aqui no Zap que tá conectando pra gente começar. Tiago, na conta do Zé Roberto. Cristina, Vanessa. Todo mundo aí. Boa noite. Um minuto pra gente começar. Quero ver todo mundo participando hoje, hein? Não tô resfriado. A minha voz é assim mesmo. Eu tenho muita alergia, eu tenho rinite, aí a minha voz fica meio anasalada mesmo. Eu não tô resfriado, não. Tô meio assim, com coriza, porque a gente de quarentena faz faxina, muita faxina, né? Aí mexe com poeira, já viu. Aí eu fico meio com alergia, mas é só isso. Jaiara, seja bem-vinda, linda. Que bom ver você por aqui. Um minutinho pra gente começar a conversar. Acho que hoje o papo vai ser bom, hein? Quero muitas perguntas hoje, hein? Perguntas e comentários. Não só perguntas, como comentários. Pra gente comentar, discutir, fazer uma reflexão bacana aí sobre as coisas. Bom, gente, vamos dar início hoje ao nosso papo, à nossa conversa. Eu queria voltar um pouco no tempo, assim, pouco tempo, claro, de quando a gente começou com tudo isso, né? A gente teve a nossa última gira dia 7 de março. Eu lembro que foi até véspera do Dia das Mulheres. A gente fez uma homenagem às mulheres. Foi uma gira bem bonita, assim, bem intensa. Foi uma gira de caboclo. E no final a gente fez uma homenagem, né, às mulheres. Cantamos Presiabás, eu li aquele texto. Acho que naquele momento ali a gente não fazia ideia do que ia acontecer, né? De que a gente ficaria assim tanto tempo sem gira, sem poder ir ao terreiro, né? Sem poder ir aos terreiros, né? Porque tem pessoas aqui de outros terreiros, sem poder estar em contato com os guias, com as entidades, da forma em que nós estávamos habituados, né? Acho que naquele dia a gente não estava esperando por isso. As coisas já estavam começando a acontecer, mas não nessa proporção. E aí, praticamente um mês e meio depois, a gente está aí já há tanto tempo sem poder ter as nossas giras, né? Os terreiros tiveram que fechar, eu ainda resisti um pouco, esperei até o último momento, assim, para saber se a gente ia fechar mesmo ou não, e não tinha como, não tinha outra forma da gente fazer que se não fechar as nossas portas e esperar tudo isso se acalmar, né? Assim, as coisas melhorarem, né? E a gente tem vivido aí esse período difícil, como eu falo,
né, que é um período que está bem difícil mesmo pra gente, pra todo mundo, né, de ter que ficar em casa, a gente ter que se privar de alguma coisa, né, tirar o nosso direito de ir e vir com tranquilidade, porque eu não sei vocês, mas eu saio pouquíssimo à rua, né, só quando realmente preciso comprar alguma coisa, preciso fazer alguma coisa na rua assim muito urgente. Então, assim, quando a gente sai, a gente vê tantas pessoas na rua, assim, como se nada tivesse acontecido, é estranho, né? Mas eu tenho certeza que eu estou fazendo a minha parte e acho que vocês também, né? Então, assim, quem pode estar em casa, quem pode ficar em casa, a gente fica em casa. E eu sei que é um período difícil porque muitas pessoas dependem de trabalho, dependem de coisas para fazer, né? Para poder sobreviver. E a gente vem passando por essa crise aí. Então, essa foi a ideia da gente criar essas lives, essa conversa, esse bate-papo com todo mundo, para que de alguma forma a gente se conforte, né? A gente crie uma rede mútua aqui de ajuda e a gente se conforte pessoalmente e espiritualmente também falando, né? Eu recebi muitas mensagens no privado, né, falando de muitas coisas que as pessoas estão pedindo. Eu preciso de um trabalho para isso, de um trabalho para aquilo, o que eu faço para isso, o que eu faço para aquilo. Gente, assim, eu tô na Umbanda desde os meus 15 anos de idade. Eu vou fazer 42, já tem bastante tempo, né? Então, eu não tenho esse costume de falar sobre isso. Como eu falei na semana passada, gente, não tem receita de bolo. Eu não tenho como falar para você, para uma pessoa específica, o que ela tem que fazer, o que ela pode fazer para aquele problema específico. Ainda mais virtualmente falando. Isso é muito difícil, é muito complicado. Existem pessoas que conseguem, existem pessoas que fazem. Sim, existem, mas eu não tenho esse costume, não tenho esse hábito. É muito difícil dizer para você o que você tem que fazer, por exemplo, para abrir seus caminhos, isso e aquilo. Eu não sei como é que está o seu estado, eu não sei como que você está espiritualmente, eu não sei como que está a sua energia. Então o que adianta eu passar algo para você fazer? Você vai fazer, você vai gastar energia, você vai gastar tempo, você vai gastar às vezes dinheiro comprando um material, vai estar se arriscando, tendo que ir comprar. E algo que às vezes não vai adiantar, não vai servir, porque não é aquilo. Não tem uma receita certinha. Para abrir seu caminho você faz isso, bota isso, vai na encruzilhada, vai na estrada, vai na praia, vai não sei aonde. Não tem, que cada um tem a sua energia, cada um tem um momento diferente. Então, assim, a gente longe, distante, não tem. Então, assim, para ninguém ficar esperando também que a gente aqui faça dê receitas maravilhosas para vocês, porque isso não vai acontecer. E as coisas que eu estou falando aqui são muito simples e muito básicas para que a gente mantenha a nossa conexão, para que a gente mantenha o nosso contato íntimo com o nosso sagrado, com a nossa ancestralidade, com os nossos guias, com os orixás, tudo isso. Isso é o que a gente vem tentando fazer. Essa foi a ideia da live. Então o que eu passei até agora para vocês são coisas muito simples, mas ser simples não significa que não seja bom, que não seja incrível, que não seja forte. Porque o mais importante é a nossa fé. E eu acho que a gente pode falar um pouco sobre o desenvolvimento da fé, né? Em como é que a gente vai fortalecer a nossa fé, como é que a gente vai desenvolver a nossa fé a partir disso tudo. Às vezes fica muito difícil, né? As pessoas às vezes falam, mas é difícil a gente manter a conexão, se manter fervoroso, estando longe, estando isso, estando aquilo. É difícil realmente, não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. Mas é super possível a gente começar a praticar isso. É super possível a gente começar a fazer essa ligação. E a gente vê que na simplicidade, isso a gente escuta muito das entidades. É na simplicidade que estão as grandes magias. É através das coisas simples, é através do nosso ato de fé é que a gente consegue
uma conexão melhor e que a gente consegue êxito naquilo que a gente precisa, naquilo que a gente necessita, principalmente naquilo que a gente merece naquele momento. Né? Então, muitas das vezes, agora voltando no tempo, como se tivesse tudo bem e tudo normal, se a gente estivesse numa linha de, né, tudo acontecendo bem, às vezes, muitas pessoas chegam para as entidades e falam o seu problema, isso e aquilo, e as entidades simplesmente não passam nada. Não passam nada, não passam nenhum trabalho, apenas falam algumas coisas que você precisa pensar, que você precisa mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de se conectar com a fé. Porque às vezes é só isso que você precisa. Você só precisa de uma mudança de pensamento. Você não precisa de arriar um trabalho, você não precisa fazer bosta, você não precisa fazer um sacudimento, isso e aquilo, fazer 1 milhão de coisas. Não estou querendo dizer para vocês que as coisas não são necessárias. São necessárias sim, mas tudo depende do momento e da necessidade de cada um. É por isso que eu vou me ater apenas ao pensamento, as coisas, como a gente deve rezar, para quem que a gente deve rezar para cada situação. Isso aí, Adriana, a mudança começa primeiro em nós mesmos. A gente aqui precisa mudar para que as coisas possam começar a melhorar para cada um de nós. Então é isso que a gente precisa fazer. Então eu vou fazer uma recapitulação aqui do que a gente já falou até agora. Para quem está chegando hoje aqui pela primeira vez, para quem não assistiu as outras lives, eu vou resumir rapidinho o que a gente falou. Eu falei daquela reza, que é uma reza que a gente faz muito lá no terreiro, em que a gente canta e reza para todos os orixás e para todas as entidades. Todos os orixás que nós cultuamos dentro do nosso ritual. Né? Porque os rituais eles vão mudando conforme a ancestralidade de cada um, conforme a doutrina de cada um, conforme a orientação espiritual de cada um. Então, dentro do nosso conceito, do que a gente vem aprendendo com a espiritualidade, a gente cultua esses 9 orixás, que é Oxalá, Ogum, Xangô, Oxóssi, Obaloaê, Nanã, Iemanjá, Oxum e Ansan. São esses 9 orixás. E as entidades, né, que são os caboclos, os pretos velhos, as crianças, os boiadeiros, né, o povo de Minas que a gente chama, e os Exus. Então a gente faz o quê? A gente faz uma reza, a gente reza para cada um deles e canta um ponto, ou às vezes 3 pontos para cada um deles. Então a gente reza para Oxalá e canta os 3 pontos. Reza para Ogum e canta os 3 pontos. E assim vai até fechar esse círculo. Então, assim, é uma forma muito, muito boa de conexão. Né? Então, se a gente puder semanalmente, e a gente vai pedindo, vai cantando, ou se a gente às vezes não tem muito hábito de rezar, não sabe o que falar direito, se a gente só quiser cantar os pontos, também é muito importante uma oração cantada. Né? Então, é bem bacana a gente fazer isso, como eu falei da outra vez. E também o anjo da guarda, né? A gente fazer a firmeza para o nosso anjo da guarda. Como eu expliquei que o anjo da guarda ele não é um anjo, não é um ser angelical da cultura cristã. Ele não é isso. Nosso anjo da guarda é um protetor que a gente tem desde o nosso nascimento. E um protetor não significa que ele é um preto velho, um caboclo, um exu. Não, ele pode até ser, mas ele é um ser que nos guarda desde o nosso nascimento para toda a vida. Então, quando a gente faz a firmeza com o nosso anjo da guarda, nós estamos jogando aquela energia para aquele ser, a nossa energia para aquele ser, para que através dessa energia ele consiga nos ajudar melhor. Ele consiga nos fortalecer, consiga fortalecer a nossa cabeça, a nossa mente. Então, tudo isso é muito importante. A gente fazer a firmeza para o anjo da guarda, que é simplesmente uma vela de 7 dias na cor branca. Só isso. Essa é a firmeza para o anjo da guarda. Um copinho d'água do lado e acende a vela. Tá bom? Isso aí. Quem tem fé, tem em casa, tem no terreiro, a nossa fé está dentro de você. Isso aí, Denise. A gente tem que aproveitar esse momento para praticar a fé dentro de nós. Isso é o mais importante. E aí eu falei também sobre Oxalá,
né, que a gente fazia uma canjica para Oxalá, que é algo super simples. A gente faz a canjica, coloca o nosso nome, o nome da nossa família, coloca um pouquinho de mel, algodão, quem tiver a possibilidade de colocar umas folhinhas de tapete de Oxalá, que é a folha de boldo. Acende também uma vela branca e reza, pede para Oxalá, pedir misericórdia. Muito importante a gente pedir misericórdia pra gente, né? A gente, desse momento, né, a gente precisa de muita misericórdia para que a gente fique livre dessa enfermidade, de outras enfermidades também, de outros problemas. Então é muito bacana a gente fazer sempre essa reza para Oxalá. E Oxalá, dentro da nossa ritualística e dentro da toda a cultura, né, umbandista, ele é o responsável pelo desenvolvimento da fé. É ele que desperta a fé em cada um de nós. Então é muito bom a gente sempre fazer a reza para Oxalá. É muito importante a gente rezar para Oxalá e através dele a gente consegue cada vez mais desenvolver a nossa fé. Porque às vezes a gente pergunta, né, mas você tem fé? Ah, eu tenho fé. Que às vezes as pessoas acham que ter fé é pedir. É pedir, 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 só pedir. Mas não é isso, não é só isso, né? Ter fé é você simplesmente acreditar. E às vezes a gente acreditar naquilo que a gente nem consegue ver, né? É engraçado isso, né? A gente não vê algo, mas a gente simplesmente acredita. Isso é ter fé. Eu acho que eu não sei, eu não tenho nem palavras para dizer, para conceituar isso, a fé. É a gente simplesmente crer. A gente crer em algo, em energias que nos impulsionem, que nos façam nos sentir melhor, que nos encorajem. Então isso é muito, muito, muitíssimo importante. A gente ter fé e a gente acreditar. E Oxalá faz muito isso conosco. Ele nos ajuda a despertar a nossa fé. Por isso é tão importante a gente ter essa conexão sempre com Oxalá. Por isso que é muito importante a gente fazer isso. E eu falei também dos banhos, né? Dos banhos que a gente pode fazer nesse momento. Banhos super simples, os banhos de descarrego, que pode ser o banho de sal grosso, o banho de arruda, que a gente consegue encontrar por aí. Fácil, guiné também que a gente consegue encontrar. Eu falei de como é que a gente faz os banhos, né? Aí isso tudo está explicado lá na primeira live, que ainda está aqui, eu não estou apagando nenhuma. Elas estão todas aqui. E fazer o banho de força, que pode ser com o próprio tapete de Oxalá, e tem outras ervas também, alecrim, enfim, manjericão, que tá tudo lá na primeira live. O defumador, que a gente pode fazer também em casa, sempre, toda semana, é importante a gente fazer o defumador. Na semana passada eu falei um pouquinho sobre essa coisa da prosperidade, né? Aí eu falei dos orixás que estão ligados a isso, eu falei de Ogum, que ele é o senhor dos caminhos, que ele, né, nos direciona, que ele nos traz caminhos. Eu falei de Oxóssi, que trabalha muito com a energia da prosperidade. Oxum, que traz, né, a abundância, que é a dona do ouro. Então é muito interessante a gente ir pedindo, trabalhando, se ligando, se conectando a esses orixás. Isso é bem bacana. Falei também das crianças, né, que trabalham muito com essa coisa de caminhos, de prosperidade, de fartura, das crianças espirituais da Umbanda. É bem legal a gente trabalhar muito com eles, colocar uns docinhos, um copinho de guaraná, pedir para as crianças. Eu falei das velas. Então quem tiver dúvida, quiser voltar nesse tema, é só a gente ir lá nas outras lives que tá tudo lá. Aí eu queria falar, peraí que tem uma perguntinha aqui. Só a própria pessoa pode acender o seu anjo da guarda? Olha, é o ideal que a gente mesmo faça essa conexão com o nosso anjo da guarda. Mas dependendo da situação, às vezes a pessoa não pode fazer, ou ela está longe, ou ela está numa situação às vezes complicada, que não consegue fazer. Dependendo do seu grau de envolvimento, às vezes é o marido, é a esposa, é a mãe, é o pai, é o filho. Você pode fazer, uma pessoa muito próxima, aí você pode fazer, né? Desde que a pessoa saiba, que ela tenha ciência, né, que você está fazendo. Aí pode ser feito. Né? É muito importante, gente, a gente só ajudar espiritualmente a pessoa que ela aceita, que ela quer, né? Então fazer coisas em que as pessoas aceitem, que elas queiram. A gente pode pedir, a gente pode rezar. Mais do que isso, eu sempre digo, eu só ajudo espiritualmente quem quer ajuda, né? Quem está aberto àquela ajuda. Então, fazer algo mais, como acender um anjo da guarda, por exemplo, é interessante a gente sempre falar com as pessoas.
Drica, como eu falei, né, seus filhos, né, são crianças, você pode acender para eles, não tem problema não, pode acender para a família toda, tranquilo, né, as crianças, é até bom ir com eles, ensinar eles a rezar e tal, é bem legal isso, você pode acender para as crianças, não tem problema não, tá bom? Aí eu queria falar uma outra coisa bem legal aqui, que é sobre o defumador que eu falei para vocês, que eu ia falar sobre um defumador de prosperidade, né? Um defumador de prosperidade, que é bem legal. Bárbara Lira na área. Em tempos difíceis, nada melhor que a força do guerreiro Ogum para direcionar o nosso caminho. Patacuri Ogum, tá chegando o dia dele, vamos falar dele daqui a pouquinho. Então, gente, o defumador de prosperidade. A gente pode fazer isso na nossa casa para tornar a nossa casa próspera, para tornar a nossa casa leve. E a gente pode fazer também se a gente tem um negócio, a gente tem uma loja, a gente tem algo com quem a gente trabalhe, né? É interessante a gente fazer esse defumador. É bem legal, um defumador super simples, um defumador de prosperidade. Você pode usar canela, né? Aquela canela em pó. Você pode usar açúcar mascavo e cravo. É um defumador simples, ele não faz muita fumaça, então não fiquem preocupados, não está saindo fumaça não, ele não faz muita fumaça. Né? E de repente, se você conseguir encontrar, eu acho que é mais difícil, mas quem tiver a possibilidade de encontrar, são folhas de laranjeira. Né? É bem bacana também para prosperidade, uma folha da Oxum, lembra que eu falei da Oxum, que trabalha com abundância, que trabalha com essa energia, então você pode incluir também nesse defumador. Deixa a folha secar e coloca no defumador. Aí você pode fazer, se você for fazer, aí é importante, antes de você fazer esse defumador, que você limpe a sua casa, que a sua casa esteja limpa fisicamente, né? Não pode estar bagunçada nem suja, você limpa a casa. Depois você faz um defumador daquele normal, né? Um defumador normal de limpeza, como que eu falei da outra vez. O defumador normal você vai fazer de trás para frente da casa. Você está fazendo a limpeza da casa. Você faz o defumador primeiro. Depois você faz esse outro defumador, né? Com a canela, o açúcar mascavo, o cravo. Se tiver a folha de laranjeira, melhor. Aí esse você vai fazer da porta da frente para os fundos, porque é de prosperidade, você está chamando aquela energia para você. Seja na sua casa, seja no seu negócio, seja em algum lugar, né, em que você precise dessa energia. Né? Às vezes para você mesmo, às vezes a gente é autônomo, né, trabalha na rua, isso e aquilo. E aí a gente pode fazer esse defumador, que é muito bom, é muito importante a gente fazer. Mas lembrando, a gente sempre tem que estar com a energia ali limpa, a casa limpa. Faz o outro defumador primeiro, para depois a gente fazer esse defumador. Se a gente não tiver muito legal, tiver meio para baixo, é bom a gente acende a vela, né, para Oxalá ou para o seu orixá, se você souber quem é, se não souber, acende para Oxalá e pede para todos os orixás, para os guias, toma um banho de força daqueles que eu falei, um banho de descarrego, porque não adianta nada, gente. A gente fazer um trabalho de prosperidade, abertura de caminho, se a gente está em desequilíbrio. Porque aí não tem caminho certo, o caminho não se encontra, sabe? Então a gente primeiro, antes de qualquer coisa, a gente precisa estar bem, a gente precisa estar firme. E acima de tudo ter fé, né, gente? Ter muita fé, a gente fazer as coisas com fé, acreditando que aquela energia ali vai trazer coisas boas pra gente. Então é bacana a gente trabalhar sempre dessa forma. Tem um pessoal chegando aí, Saulo, seja bem-vindo, Michele, isso aí, o pessoal tá chegando, já tem quase 70 pessoas. Então é isso, gente, alguma dúvida em relação a isso? É bem importante a gente fazer isso, né? Pra gente estar próspero, a gente estar com a energia boa mesmo nesse sentido, porque a gente está tendo que se reinventar. E a gente pensa muito em Oxóssi, lembra que eu falei isso na semana passada? A gente pensa muito em Oxóssi nesse momento, que ele é o orixá do conhecimento, do raciocínio, da rapidez, da criatividade. A gente tem que ter muita criatividade nesse momento para se virar, para poder mudar a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de agir, de fazer certas coisas, né? Então a gente precisa de criatividade. Então ninguém melhor do que o Oxóssi para trabalhar esse nosso raciocínio.
né? Então é muito importante a gente fazer isso, tá certo? Alguma dúvida? Muito bem. Bom, então agora a gente vai para um outro tema que a gente falou que ia falar hoje, que a gente vai falar de Ogum, obviamente, a gente não tem como não falar de Ogum. Estamos aí já quase no dia dele, faltam poucos dias para o dia 23. Dia de Ogum, um dia muito forte, um dia muito importante pra gente, para nós umbandistas, candomblecistas. Ogum é um orixá muito querido, né, por todos nós, é um orixá muito popular, tem uma popularidade muito grande, um orixá de muita força, né? Ele traz uma vibração muito importante pra gente, essa coisa do guerreiro, de você guerrear, de você ir à luta, Ogum, Senhor dos Caminhos, vencedor de demandas, ele traz essa energia pra gente. Ele nos impulsiona, ele nos traz uma vibração muito poderosa. Então pra gente é uma data muito importante mesmo, a gente ter essa conexão com Ogum. E não é porque a gente não está tendo as nossas giras, que os terreiros estão fechados, que a gente não vai homenagear Ogum, que a gente não vai pensar em Ogum, que a gente não vai acender nossas velas, né? É muito importante. Ogum, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? Acho que no Brasil todo, né? Eu não sei aí na Inglaterra, Sandrinho, depois você me diz como é que é. Eu acho que São Jorge é o padroeiro da Inglaterra, não sei. Não me lembro, acho que você pode me dizer melhor sobre isso. Mas São Jorge sempre foi um santo católico muito conhecido, muito popular, as pessoas têm muita devoção a ele, né? E existe o sincretismo, né, de Ogum com São Jorge, que é muito forte. E a gente sabe, a gente tem a plena consciência de que são situações bem distintas, né? São Jorge é um ser que viveu, ou não, né, não sei, que viveu, que, né, teve uma vida aqui, teve alguns feitos e como se diz, foi canonizado, né, não sei, não entendo muito de catolicismo, foi canonizado. E acabou sendo sincretizado com Ogum, né? Existe um sincretismo entre eles. Mas que fique bem claro para todo mundo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. São Jorge é São Jorge, Ogum é Ogum, eles são bem distintos. É certo que a gente acha e tem certeza que se São Jorge realmente existiu, com certeza ele era um filho de Ogum. Por isso foi sincretizado com Ogum, né? Então, e eles têm uma relação mesmo muito próxima, os dois são guerreiros, a lança, tudo isso e aquilo, o escudo, eles têm símbolos muito em comum. Então por isso eles se entrelaçam assim uns com os outros, né? Assim, é bem interessante a gente ver. Eu acho que é um dos sincretismos mais fortes, assim, que eles se confundem mesmo muito um com o outro. Mas a gente precisa ter essa consciência. A gente precisa ter essa consciência de que são seres distintos. Ogum é um orixá da mitologia africana que não tem nada a ver com essa vibração. É apenas um sincretismo, né? Que isso aconteceu lá atrás, isso e aquilo. E eu não sei, gente, assim, a gente não sabe, né, como é que foi, como é que se deu isso, né? Dizem, eu leio um pouco sobre isso, né? Eu já li algumas vezes falando que, na verdade, o sincretismo não foram os escravos que fizeram essa escolha, essa conexão e tudo isso, que às vezes as pessoas romantizam demais, né? Que na verdade foram os próprios brancos que fizeram dessa forma, né? Eles sabiam do culto aos deuses, aos orixás, isso e aquilo, e eles mesmos foram fazendo as associações e foram apresentando aos escravos, né? Ah, tem esse aí que é o seu deus da guerra, a gente também tem isso e aquilo. Eu não sei se é verdade, né? Mas eu já li bastante sobre isso. Ah,
Tem a da Senhora das Tempestades em Assam, a gente também tem uma aqui. Então você não precisa mais cultuar esses deuses, porque tem tudo isso aqui, né? Então eu achei bem interessante isso, essa imposição. Então o sincretismo não foi algo assim tão bonitinho e tão romântico como a gente às vezes vê, como a gente aprende, né? Na verdade pode ter sido bem diferente. Isso eu estou falando de hipóteses, tá? De história, de, né, autores que eu já li que falam sobre isso, né? Se é isso mesmo eu não sei, mas isso também não importa. O que importa é que existe essa sintonia, existe essa ligação que é bacana, que é importante. E dia 23 de abril se tornou um marco, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? São Jorge não é o padroeiro da cidade, não é padroeiro do estado. Eu acho que isso é feriado estadual, né? Se eu não me engano. Acho que é em todo o estado. São Jorge não é o padroeiro da cidade, não é o padroeiro do estado, mas é uma força tão grande, é uma devoção tão grande a ele, que se tornou feriado. Se tornou feriado no Rio de Janeiro. E com isso, acaba que acontece. Existe como eu falei, Ogum, dentro da Umbanda, do Candomblé, ele é muito popular. Então, e ele é muito popular. São Jorge, sendo muito popular na Igreja Católica, virou uma coisa só, virou uma comemoração única, né? E aí, São Jorge acabou, depois que virou feriado, então, virou uma febre, né? Virou uma febre, tem festas, tem eventos, as feijoadas. Esse ano não vai ter, né? As feijoadas de São Jorge, para tudo que é lugar tem feijoada de São Jorge, todo mundo de vermelho na rua, todo mundo saindo de vermelho, aquela festa, roda de samba para tudo que é lado. Deixa eu ler aqui uns comentários. Diz a história que era... Ai, perdi. Quem é aqueles... Ai, gente, não dá. Deixa eu tentar voltar aqui, peraí. Diz a história que era a forma da igreja tentar trazer o povo do culto afro para o catolicismo. É exatamente isso. Isso foi o que eu li, né? Que na verdade não foram os negros que fizeram isso, foram os próprios brancos que impuseram isso, né? De alguma forma. Enfim. E aí, gente, o que acontece? A gente tem dia 23 de abril essa comemoração tão importante, tão intensa a nosso Pai Ogum. A gente lá no terreiro costuma fazer uma festa bem bonita, para Ogum não, a gente faz a festa pra gente, né? Porque eles mesmo nem ligam. Né? Eu costumo falar isso, às vezes a gente enfeita o terreiro todo, mas aqui a gente não olha nem pra cima, para os enfeites, para as coisas. A gente é que fica querendo fazer isso e aquilo. A festa é mais pra gente do que pra eles, né? Mas é muito bacana, é muito legal a gente fazer, e a gente já fez tantas, e sempre que a gente faz parece que é a primeira, porque é muito intenso, é muito bonito, é muito bacana. Eu não sei como é que vai ser esse ano a gente não ter a nossa festa para Ogum, né? Eu acho que isso todos os terreiros estão aí pensando em como que vai ser. Enfim, a gente falar de Ogum é falar disso, é falar de emoção, é falar dessa energia de luta, de força, de correr atrás, sabe? De caminhos abertos, dessa energia tão surreal que toma conta da gente, né? E nos impulsiona a querer lutar, a ter fé, a ir à luta, a correr atrás. É o espírito do guerreiro que toma conta da gente. Toma conta da gente com muita propriedade mesmo, né? Mas é muito importante, aí eu penso assim, nos seus sete ondas, né? Que é Ogum que dirige os trabalhos dessa falange lá no terreiro, que ele sempre comenta, que ele sempre fala sobre a guerra, né? E sobre o verdadeiro inimigo com quem a gente tem que lutar, que somos nós mesmos, somos os nossos sentimentos, a nossa negatividade, aquilo que a gente alimenta, a mágoa, o rancor, né? O sentimento negativo, ainda que a gente costuma alimentar dentro da gente. Isso Ogum sempre fala, e ele sempre fala isso, né? Que Ogum nos dê força para que a gente nos dê armas para que a gente possa lutar contra o nosso maior inimigo, que somos nós mesmos. Então que a gente use esse dia para isso, né? Para a gente lutar contra às vezes esses sentimentos que a gente costuma
que a gente costuma ainda alimentar e a gente precisa se libertar disso. Então vamos aproveitar esse dia que a nossa festa de Ogum vai ser, cada um vai fazer a sua festa dentro de si, vai cantar, vai pedir, vai rezar e que a gente possa pedir realmente com muita fé que a gente se liberte disso, que a gente se liberte desses sentimentos. É difícil pra caramba, é muito difícil, mas a gente tem que tentar, a gente tem que começar, a gente tem que começar a fazer. Antes a gente só falar, às vezes a gente pega e fala, é difícil, é muito difícil. Não vou fazer porque é difícil. Não, a gente tem que tentar. A gente de alguma forma tem que começar a fazer. Então vamos aproveitar isso. Que vai estar ali, vai estar só a gente. Né? Eu tenho certeza que muitos aqui vão, se não puderem acender uma vela, que vão mentalizar, que vão pedir. Não sei se esse ano vai ter fogos, porque aqui tem mais, às vezes eu acho que tem mais fogos que Ano Novo. Que são muitos fogos aqui no dia de São Jorge, no dia de Ogum. A gente aproveitar esse momento e pedir principalmente isso. Pedir não só a camisa Bet, proteção, mas a gente pedir esse tipo de transformação que a gente precisa fazer dentro de nós. A gente lembrar das palavras de Ogum, que Ogum fala sempre pra gente em todas as giras. E será que a gente está realmente tentando fazer algo? Então é importante a gente pensar nisso. Qual é a importância de Ogum pra gente? Então, as pessoas pediram pra gente falar um pouco sobre as falanges de Ogum. Primeiro a gente tem que dizer o que são falangeiros. E aí eu, falando da Umbanda, né, como eu já falei aqui algumas vezes, Umbanda não trata orixá. A gente não trata orixá, a gente não cultua orixá na sua forma genuína. A gente não faz isso dessa forma. Eu gostei disso aqui. Os dragões que devemos enfrentar em nossas batalhas internas. Isso aí, muito, muito bem colocado, Paty. Então, gente, a gente não, na Umbanda, a gente não cultua orixá. A gente não faz um culto ao orixá como nas nações, nos candomblés. A gente não faz isso na Umbanda. A gente apenas faz uma louvação aos orixás. A gente utiliza as energias dos orixás para manifestar os atributos de cada orixá em nossas vidas. A gente tem sim os orixás, cada um tem o seu orixá, e aí a gente faz as nossas oferendas, as nossas firmezas para os orixás, tudo isso, mas é muito diferente do culto ao orixá dentro das nações. Muito diferente. Na Umbanda a gente apenas faz a louvação e faz as firmezas. E as incorporações, aí eu vou me ater apenas à Umbanda, tá, gente? As incorporações na Umbanda, e gente, mais uma vez, dentro da Umbanda ritualística tradicional que nós praticamos no templo de Umbanda Olhos de Lince, porque a Umbanda ela é muito diversificada, né? Sempre existem diferenças de culto de um lugar para o outro, isso é muito normal acontecer. Então, dentro dessa Umbanda tradicional que a gente pratica, que as incorporações dos orixás, quem vem incorporando são a gente chama de falangeiros dos orixás. São entidades que se manifestam nos terreiros de Umbanda representando essas energias, como se fosse um representante da energia de Ogum dentro do terreiro, da energia de Xangô, de Iemanjá e por aí vai. E aí cada um tem a sua característica muito conhecida dentro dos terreiros, é muito genuíno, né? Na verdade, a gente vê as manifestações desses espíritos, que a gente chama de falangeiros dos orixás. E aí, para Ogum, que Ogum, como é um sentinela, e ele é o senhor dos caminhos, e ele trabalha em todos os caminhos, existe uma denominação muito intensa para esses falangeiros. Porque, na verdade, Ogum, como ele é o senhor dos caminhos, ele se cruza com todos os caminhos. Ele se cruza com quase todos os orixás. Então é muito comum a gente ver denominações de Ogum. Mas é importante dizer que é uma vibração. Ogum é uma vibração única dentro da Umbanda.
dentro dessa vibração existem denominações, que são esses cruzamentos que a gente fala. Mas é tudo Ogum, tá? Mas eu sou filho de Ogum, eu não sou não, tá? Um exemplo. Eu sou filho de Oxóssi. Digamos, por exemplo, eu sou filho de Ogum. Sou filho de Ogum com Iemanjá. Ah, beleza, sou filho de Ogum. O Ogum que incorpora, o falangeiro de Ogum que incorpora na minha cabeça é o Ogum Yara, por exemplo. É isso, tá? É ele que incorpora. Então, eu sou filho de Ogum Yara, não, todos são filhos de Ogum, sendo que cada um tem um falangeiro específico que representa Ogum na sua cabeça. Isso para os médios de incorporação, tá? Mas é tudo Ogum. Entendido? Ok? Então, falando dos falangeiros, a gente tem algumas falanges que são muito conhecidas, outras nem tanto, mas a gente tem. Primeiro, a gente tem o Ogum Matinata, né? Um Ogum bastante conhecido também, que é um Ogum muito guerreiro. Na verdade, ele vibra originalmente na linha de Ogum, né? Aquele Ogum mais genuíno mesmo. Né? Apesar de que dizem, eu não sei muito bem assim, a respeito disso, mas dizem que ele faz uma transposição assim, com o Oxalá. Né? Se alguém souber de algo mais, o que eu sei, o que eu aprendi é isso. Né? O Ogum Matinata é um Ogum muito genuíno que não se entrecruza com nenhum outro orixá. Ele tem uma transposição assim, importante com o Oxalá. Tá? Então a gente tem o Ogum Matinata. E a gente tem um Ogum muito popular e muito conhecido, que é o Ogum Beira-Mar. Né? Todo mundo conhece. Beira-Mar, auê, Beira-Mar. Todo mundo conhece esse ponto, todo mundo conhece o Ogum Beira-Mar, todo mundo ama o Beira-Mar. É muito importante, é muito intensa a vibração dele, muito presente em todos os terreiros. E a gente não precisa falar muito em que é com quem ele se entrecruza. É com Iemanjá. Ele está diretamente ligado à energia de Iemanjá. Eles trabalham em harmonia. Então esse falangeiro, Ogum Beira-Mar, trabalha diretamente ligado a Iemanjá. Aí assim, existem algumas subfalanges. Né? Dentro da falange de Ogum Beira-Mar existem outras falanges que trabalham em harmonia com esse falangeiro. Vocês estão conseguindo entender? Que aí a gente tem uns outros Oguns, que é o Ogum Sete Ondas, que é muito conhecido, que é inclusive o Ogum que dirige os nossos trabalhos. Tem Ogum Sete Mares, Ogum Marinho e alguns outros que eu não conheço muito, mas que ainda existem. Né? Sete Ondas, Sete Mares, Ogum Marinho, todos eles são ligados a Ogum Beira-Mar. Então todos são representantes de Iemanjá e são ligados diretamente a Ogum Beira-Mar. Então eles são como se fossem subordinados assim, a Ogum. Não é bem essa palavra não, tá? A Ogum Beira-Mar, mas é como se fosse mais ou menos isso. Tá certo? Então temos Ogum Matinata, temos Ogum Beira-Mar. E a gente tem também Ogum de Lei. Algumas pessoas falam Ogum de Lê, né? Ogum de Lê. Ogum de Lei e Ogum de Lê, ele na verdade, faz um cruzamento diretamente com Xangô, né? Trabalha na parte da lei, da ordem, da justiça, então está muito ligado a Xangô, né? Eles trabalham muito em harmonia. Ogum de Lei também é um Ogum muito firme, um Ogum muito presente também nos terreiros. A maioria dos terreiros a gente canta para Ogum de Lei, a gente trabalha com ele. Existem muitos falangeiros que se manifestam nos terreiros de Umbanda, né? Ogum de Lei. Então, Ogum Matinata, Ogum Beira-Mar, Ogum de Lei. A gente tem Ogum Yara também. Ele trabalha muito com as águas doces, com as águas claras, as nascentes dos rios. E aí podemos dizer que ele está ligado diretamente ao orixá Oxum. Né? Ele trabalha em harmonia com Oxum. Ele trabalha muito com essa coisa de caminhos, né? Abertura de caminhos, de abundância. Está bem ligado diretamente a esse tipo de energia. Né? Ogum Yara. Ele também tem uma ligação muito forte com as crianças. Né, com as crianças que trabalham na Umbanda, as crianças espirituais.
né? Ele também dizem, né, o que a gente vê e escuta das entidades, que ele é como se fosse assim o chefe dessa falange, Ogum Yara, tá certo? Então, Ogum Matinata, Ogum Beramá, Ogum Gilei, Ogum Yara. A gente tem um outro Ogum também chamado Ogum Malê, que não é muito habitual assim dentro dos terreiros, mas ele existe e ele está ligado a Oxalá. Ele está bem diretamente ligado a Oxalá, então ele trabalha muito com essa energia de descarrego interno dentro de nós, tudo isso. É bem forte a vibração dele. É difícil às vezes a gente ver, né, até ter pontos assim exclusivos para ele, mas existe. A gente tem também Ogum Megê, né? Quem não conhece Ogum Megê, né? Que força, que vibração, que energia maravilhosa que tem Ogum Megê. Ogum Megê está diretamente ligado a Obaluaê, também um pouco aos Exus, mas é mais a Obaluaê, né? Ele trabalha diretamente nessa energia de Calunga, disso, daquilo. Ogum Megê, ele vem nessa harmonia muito forte com o Obaluaê, tá ligado a transformações, essa coisa, às vezes a gente precisa se transformar, precisa mudar. Então é bem bacana, é bem intensa a energia dele. Existem muitos pontos para Ogum Megê, existe uma devoção muito grande a esse Ogum, é um Ogum muito firme, é um Ogum muito sério, se manifesta demais nos terreiros, se manifesta muito mesmo, é muito comum a gente ver Ogum Megê, né, nos terreiros de Umbanda. Que mais, gente? Espera aí que eu fiz uma colinha, porque cabeça do velhinho aqui. Cadê? Ah, sim, como vamos esquecer? Ogum Rompimato. Ogum Rompimato também é famosíssimo. Obviamente está ligado ao Oxóssi. Ele é comandante dos caboclos de Ogum, né? Ogum Rompimato, ele é muito firme. Então, como ele trabalha em harmonia com o Oxóssi, ele também está bem ligado a essa questão de prosperidade, de caminhos abertos, também a questão de saúde, né? Então, muitas vezes os caboclos eles passam às vezes alguns trabalhos de saúde, fazer um trabalho para saúde, isso e aquilo para você, e às vezes antes pedem sempre para algum rompimato dar um passe naquela pessoa, que é para fazer uma limpeza, para que a pessoa possa estar preparada para receber aquela energia de saúde ligada àquela pessoa. Então é bem importante assim o trabalho do seu Ogum Rompimato. É bem intenso o trabalho dele. É importante a gente não confundir Ogum Rompimato com o Caboclo Rompimato, tá? Caboclo Rompimato é uma outra entidade, não é um falangeiro de Ogum. Caboclo Rompimato, ele é um intermediador entre os dois, mas ele é um caboclo. Ele vem na linha dos caboclos. Ogum Rompimato é um falangeiro de Ogum. É um representante de Ogum que se manifesta em harmonia com Oxóssi, tá? Então é importante a gente não confundir uma energia com a outra. Vou falar de Ogum Cherokee, já teve várias gente, vou falar, tá? Ogum Cherokee também está na moda, mas eu vou falar sobre ele. Desde o ponto lá do Tião Casimiro, aquele ponto maravilhoso que eu adoro. Todo mundo quer saber mais sobre Ogum Cherokee. Não sei muito sobre ele não, tá? Sei muito pouco, mas eu vou falar aqui. Ogum Sete Espadas, também ele é uma energia bem pura de Ogum, assim como Ogum Matinata. Ele também não se entrecruza com outras vibrações, ele se entrecruza com o próprio Ogum, né? Então ele também está presente nos terreiros, seus sete espadas, é muito intensa a vibração dele, tá? Trabalha muito com essa parte também de limpeza, de descarrego, é muito importante. A gente tem agora a gente vai falar de alguns que são menos comuns, né? Alguns que são menos comuns, alguns falangeiros de Ogum que são menos comuns a gente vê nos terreiros, mas que estão aí, que estão presentes, que existem. Ogum Naruê, né? Ele trabalha
muito diretamente com a linha das almas, né, com os pretos velhos, e também em harmonia com o Nanamburuque. Então ele trabalha muito com essa coisa de desmanche de magia, né, controla alguns espíritos perdidos, tudo isso. Então ele está bem ligado a essa energia, algum Naruê. É algo bem difícil também a gente ver, são poucos os pontos, né, que a gente tem deles, mas ele existe também, esse falangeiro, tá? Aí a gente tem o Ogum Cherokee, Choroquê ou Cherokee, né? Eu não sei direito qual é a grafia correta, mas é um Ogum que ele trabalha muito em harmonia com o Ogum Megê e com o Exu, por isso também ele também é ligado ao Baloaê, mas ele tem mais um entrecruzamento com o Exu. Não só o Exu, porque Exu propriamente dito é um orixá, Exu dentro da mitologia africana é um orixá, e aí vocês percebem que todos esses falangeiros eles são ligados a um outro orixá específico, além de Ogum. Então ele é ligado a esse orixá Exu, que não é cultuado dentro da Umbanda. O Exu na Umbanda é uma linha de entidades, de guardiões, que a gente já falou em outras lives, e a gente pode voltar a falar, porque Exu rende muito assunto, a gente vai falar bastante sobre isso. Então, dentro de às vezes a gente vê algumas informações, né, de que ele é metade Ogum, metade Exu. Na minha concepção, no meu entendimento, né, na minha vivência também, eu não tenho como conceber um falangeiro ser metade uma coisa, metade outra. O que a gente entende dentro do nosso estudo é que ele trabalha em harmonia com o Exu. Não só o orixá, como as entidades Exu, né? Então eles têm uma proximidade muito grande, então a vibração é muito próxima desse falangeiro com os Exus. Então eles trabalham muito em harmonia. Então esse Ogum, ele trabalha em harmonia com as encruzilhadas, até com a própria Calunga, por isso que ele é ligado a Ogum Megê. Então ele está muito ligado aos Exus. A Tranca-Rua, a Maria Padilha, Exu Tiriri. Então ele trabalha muito em harmonia com o Exu, né? Ogum Cherokee. É difícil também a gente ter algum Cherokee presente. É bem mais difícil. E outros que são menos comuns, assim, que às vezes a gente vê, tem alguns sete lanças também. Eu já vi alguns sete lanças no terreiro, mas é mais difícil a gente ver. E alguns outros que são muito raros, assim, que a gente quase não vê. Algum caiçara, algum do Oriente, algum de Ronda, algum das Matas, algum do Ouro, algum Menino, algum da Lua. Tem assim, algum da Estrada, algum Rompe-Folha, algum Bandeiro, algum Gererê. Tem vários, mas que são mais raros da gente ver. Pelo menos eu nunca vi, assim, eu só li a respeito, já ouvi um ponto ou outro sobre esses outros falangeiros que a gente citou aqui. Mas assim, eu particularmente nunca vi trabalhar. Acho que rompe-folha eu já vi, Ogum rompe-folha. Tem o caboclo rompe-folha, mas tem o Ogum rompe-folha também. Também eu já vi esse. Esses outros, caiçara, Ogum de Ronda, eu nunca vi não. Bom, gente, basicamente são esses. Se alguém conhecer mais algum outro que eu não falei aqui, comenta aqui, depois me fala pra gente falar, tá? Pra gente discutir, estudar um pouco mais sobre isso. Esses são os mais... Eu falei dos mais comuns, né? Que é seu Matinata, seu Beiramar, algum de Lei, algum Iara, Malê, Megê, Rompe-Mato, Sete Espadas, Naruê, Cherokee, né? E os outros são assim os mais raros, tá? Cláudio, uma pessoa tendo o Baloaê como seu pai de cabeça necessariamente terá que trabalhar com o falangeiro Ogum Megê, ou isso não se torna uma regra? Bom, Cláudio, para mim não. Para mim não é uma regra.
porque depende muito do tipo de trabalho que você realiza ou que as suas entidades vão realizar. Então, para mim, isso não é uma regra, não. Não é uma regra você ter que o Ogum que trabalha na sua cabeça ter que ser esse falangeiro. Você de Obaloaê, você tem que trabalhar com Ogum Megê. Não, não necessariamente, tá? Até porque, como eu disse, o Ogum vai ser sempre Ogum, né? E às vezes você tem o Ogum como um terceiro orixá que trabalha muito, que é muito presente, isso e aquilo, mas não necessariamente ele vai ser aquele. Muitas das vezes eles se combinam, né? Acaba acontecendo realmente. Eu, por exemplo, eu sou de Iemanjá e o Ogum que trabalha comigo, que é o meu terceiro orixá, é Ogum Sete Ondas, né? Mas isso não é uma regra, tá? Normalmente acontece assim, mas não é uma regra. Não é uma regra. As coisas não são tão engessadas assim dentro da Umbanda, né? As coisas acabam ficando um pouco mais livres assim. Tá certo, gente? Bom, 8 horas, acabou o tempo. Falei muito, quase ninguém fez pergunta hoje. Poxa vida, só ficaram me escutando. E aí, gente? Bom, temos um compromisso. Já criei o evento no Facebook. Dia 23, a gente ainda tá na vibração de Ogum. Então vamos continuar falando de Ogum. Dia 23 é o dia de Ogum, que a gente comemora Ogum. Aqui no Rio de Janeiro, na maior parte do país, em outros lugares não, mas para cá, para o sul, para o sudeste, a maioria a gente comemora nesse dia. Então, dia 23, às 17 horas, vamos fazer a nossa live para cantarmos uns pontinhos para Ogum. Por favor, quero ver mais de 100 pessoas aqui conectadas, assistindo a nossa live, vai ser muito legal. Já trouxemos os atabaques, já trouxemos o agogô, já trouxemos isso. Pô, vai ser muito legal mesmo. Alguém me perguntou aqui algumas coisas, você não anotou, né? Você anotou? Como se faz para saber quem é o nosso pai de cabeça? Bom, isso depende muito. Isso pode ser feito de várias formas. Pode ser feito através de um oráculo específico, né, que é um jogo de búzios, ou dentro de um ritual específico. Isso vai depender muito do ritual que a casa segue, porque cada casa segue um ritual diferenciado, tá? Então você precisa estar numa casa, frequentar uma casa, não fazer parte, mas frequentar uma casa e se informar com as entidades como que você pode fazer isso, né? Fazer esse trabalho de saber quem são os seus orixás, os orixás que regem a sua cabeça, tá certo? Alguém me perguntou aqui também como faz para ter uma consulta. Somente quando as coisas voltarem ao normal, infelizmente. A gente não tá, os terreiros estão fechados, né? A maioria dos terreiros estão fechados. A Silvia está perguntando aqui como é a oferenda para Ogum. Legal mesmo a gente falar sobre isso. Quem quiser fazer, né, pode fazer. A oferenda básica para Ogum é um cará, um inhame cará, né, um elemento principal de Ogum. Então quem quiser pode fazer, colocar um cará para Ogum, né, pode assar ele ou cozinhar. Né? Fabiana que está perguntando, consulta como faço? Não temos consulta porque o terreiro está fechado, como a maioria dos terreiros estão fechados. E aí a gente, voltando a falar da oferenda, a gente pode colocar um cará para Ogum, a vela vermelha, né, dentro da nossa ritualística. Ogum prevalece a cor vermelha, a gente pode acender uma vela vermelha para Ogum e colocar também uma cerveja. Uma cerveja que é a bebida, que é o elemento de Ogum, tá? Tá certo, gente? Então, vamos todo mundo vibrar aí bastante, pensar, vamos fazer as coisas que a gente tá falando aqui, acender as velas, rezar, pedir, fazer defumador, fazer os banhos. Vamos fazer isso, vamos praticar.
tirar as coisas ruins aqui de dentro do coração, de dentro do peito, tá certo? Então, gente, dia 23, 17 horas, vamos cantar bastante para Ogum. Lembrando, gente, não é uma gira, tá? A gente vai só cantar uns pontinhos aqui, vamos só fazer uma bagunça, entendeu? Cantando, é uma forma da gente não deixar essa data passar em branco, tá bom? É muito importante deixar isso claro. A gente não vai fazer gira online, porque isso não tem nem cabimento. Mas não critico quem está fazendo não, tá? Mas dentro do meu entendimento isso é praticamente impossível. Mas a gente vai fazer. O cará pode ter o paliteiro sim, são aquele mariô que chama, né? Isso a gente encontra nas casas de santo, e depois que ele tiver cozido ou assado, a gente pode colocar o cará e ele fica inteiro mesmo, tá? Eu gosto, como assim? É uma oferenda, não é um trabalho específico, a gente está fazendo uma oferenda, então a gente pode botar ele inteiro. Porque existem muitas variações de você abrir metade para lá, metade para cá, descasca, não descasca. Aí são trabalhos específicos, como eu falei. Eu não vou falar de trabalhos aqui. A gente está falando de uma oferenda simples para Ogum. Então a gente vai colocar o cará e coloca o paliteiro, que é o mariô, que a gente chama. Vende nas casas de Umbanda. Se não conseguir achar, não tiver, não tem problema. Pode colocar só o cará mesmo, tá bom? E aí, assim, eu aconselho deixar em casa sem descascar. Ele inteiro mesmo com casca. Tá? Porque ele é uma oferenda, uma simples oferenda. Tá? Então, descasca, deixa ele inteiro. A bebida é a cerveja. Cerveja branca. Cerveja normal. Você pode, Ivanise, quantos pariteiros normalmente você compra, ele vem um conjuntinho. Você pode colocar aquilo tudo, não tem uma quantidade específica não. O cará ele fechado com casca, tá? Com casca mesmo, não é para abrir ele não. Tá? Como eu falei, isso é uma oferenda, a gente está fazendo uma oferenda. E é bom a gente deixar claro, eu vou estourar o tempo aqui, a gente deixar claro que oferenda a gente não está fazendo isso para o orixá. Na verdade, a oferenda é para a gente. O que o orixá, o que a entidade faz com aquilo? Ele utiliza aquela energia a nosso favor. Então a gente coloca aquela oferenda, vou fazer uma oferenda para Ogum. O que aquela energia vai representar? O que eu vou estar pedindo? Né? Vou estar pedindo caminhos abertos, proteção, prosperidade, pedindo aquilo tudo que a gente sempre pede, e aquela energia vai ser transformada a nosso favor, conforme o nosso merecimento, conforme o nosso momento. Tá? E aí você pode deixar de um dia para o outro. Se você for deixar em casa, você pode deixar de um dia para o outro. Tá bom? Bem lembrado, hoje é dia 19 de abril, dia do índio. Salve todos os índios, toda a resistência aí indígena, que está sofrendo bastante aí também, né, com tudo isso. É isso. Se você não puder colocar em casa, você pode colocar numa estrada reta, assim, sem encruzilhada. Tá? Você pode colocar lá. E aí você pode colocar, assim, se você deixar... Tá vendo muita pergunta, tô me perdendo. Você pode deixar ele numa folha, assim, de... um pedaço de folha mesmo, né? Você não deixar num alguidar lá na rua e tal, você pode deixar numa folha, que aí é melhor, acender a vela e entregar. Numa estrada reta, assim, ou numa subida, assim, também, se for uma oferenda também, assim, você pode deixar numa subida, que é para sempre teus caminhos subirem, né? Estarem abertos, tudo isso. Você pode fazer dessa forma. Alguém me perguntou mais coisa aqui. A lata de cerveja... Não, eu não gosto de deixar lata de cerveja não. Acho muito esquisito. Muito feio. Coloca um copinho, compra um copinho virgem. Aí você coloca lá, coloca a cerveja na lata e deixa. Tá? O que sobrar, joga fora. Tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigado a todos pela presença, pela participação, pelas perguntas. Foi muito bacana, foi muito legal, obrigado mesmo. Essa já é a nossa quarta live, né? Um mês já.
Eu achei que ia durar um mês apenas. Pelo visto ainda vamos demorar um pouquinho. Ainda vamos demorar um pouquinho para voltar. Mas eu tenho fé que em junho a gente vai voltar no dia da festa de Exu. Será? Vamos torcer para isso, hein? No dia da festa de Exu a gente volta. Vamos ver. Então, gente, vamos pensar. A gente não falou nos temas para a próxima gira. Não falamos. Para a próxima gira, olha aí. Para a próxima live. A gente não falou dos temas para a próxima live. Vamos. O que a gente tinha falado de falar? A gente tinha comentado de falar sobre Xangô. Não deu tempo da gente falar hoje, porque Falangeiros de Ogum rende coisa pra caramba. Vamos falar então sobre Xangô. E o que mais que a gente pode falar? Calma aí, gente, não vai embora não. O que mais que a gente pode falar? A gente fala sobre Xangô, vou trazer algumas coisas sobre Xangô. E aí a gente pode pensar em mais algum tema. Evanice Guimarães chegou no final, mas vai ficar gravada na fanpage. Você pode assistir, tá? Você pode assistir lá. Então, gente, por enquanto fica Xangô o tema. Vamos postar, posta aqui, vocês podem postar aqui na fanpage sobre o que vocês querem conversar, o que vocês querem ouvir, o que vocês querem falar. Eu acho que dá para criar umas enquetes também. Eu vou fazer umas enquetes aqui para vocês marcarem alguns temas para a gente poder discutir. Podemos falar sobre Preto Velho, porque agora vai virar abril, já vem maio, que já é o quê? Mês das almas, mês dos pretos velhos. A nossa feijoada de preto velho, gente, não vai ter esse ano, meu Deus do céu. Olha, vou te dizer, quando a gente voltar, vocês se preparem, hein? Porque vai ter uma gira assim de um dia inteiro de gira. Não, 3 horas de live eu não aguento falar 3 horas aqui, gente. Não dá, não. Vamos falar sobre Curimba. Vamos falar sobre Curimba. Interessante. Eu ia falar um pouquinho, que eu não domino também esse assunto. Eu ia falar um pouquinho que a gente estava falando sobre aberturas de caminho, isso e aquilo. Eu ia falar um pouco sobre o povo cigano. Bem pouco, porque eu não tenho domínio desse assunto, né? A gente não cultua essa linha no nosso terreiro, mas é uma linha muito, muito importante, muito forte, muito presente, né? E eu vou falar um pouquinho, né, sobre eles. Eu acho que maio também é Santa Sara, né? Acho que é Santa Sara. Então a gente pode, não sei, me corrija se eu estiver errado, porque eu não tenho muito conhecimento desse assunto. Santa Sara é maio? Santa Sara é maio. Então a gente pode falar também, aproveitar o mês de maio para falar um pouco sobre o povo cigano. Eu vou falar assim, o que eu sei, que é muito pouco, e aí vocês me ajudam com informações, né? A gente vai trocando informações aqui, eu acho que fica bem legal, fica um tema bem bacana, bem interessante para a gente conversar. Tá certo? Também estou aguardando, ansiosíssimo sobre a volta das giras. E eu vou criar uma enquetezinha, tá? Aqui na fanpage, pra gente comentar aqui sobre os temas todos que a gente pode abordar. Tem muito tema, né? Tem muito tema mesmo. Tem Preto Velho, tem criança, tem Exu. Exu rende muita coisa. Rende muito tema. E aí, eu posso ver alguém pra gente falar sobre, pra gente dividir aqui a live. Não sei como é que faz não, mas eu posso pesquisar. Então, gente, é isso. Muito obrigado a todos vocês. Foi muito legal. Live para o resto da vida. Ponto riscado, erê. A gente pode falar da diferença de erê para criança. Ó, tem tema pra caramba, hein? Tem muito tema. Vou convidar alguém para participar dessa live. Mas mais importante, dia 23, 17 horas, eu quero ver essa live bombando. Não vai ser 1 hora só de live, vai ser mais tempo, que a gente vai cantar muito. Vamos tocar muito atabaque. Vamos que vamos. Gente, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.
uma boa semana para todo mundo, um bom feriado para vocês. Terça-feira é feriado, todo mundo possa ir descansar, ficar em casa, quem puder, fique em casa, que é muito importante a gente ficar em casa nesse momento, para que a gente possa logo se livrar desse vírus e a gente poder voltar à nossa vida e principalmente a gente voltar à nossa vida melhor. A gente precisa voltar melhor do que a gente entrou nessa confusão. A gente vai voltar melhor, eu tenho certeza disso. Mas para isso, cada um de nós precisa fazer a sua parte. Tá certo? Hoje é dia de Santo Expedito. Tá, por isso que estava passando a gente foi na farmácia, passou um caminhãozinho da igreja, o pessoal da igreja católica, o pessoal falando. Bem bacana. Por isso, então já está explicado. Eu não entendi o que era por causa de Santo Expedito. Então, muito bem. Gente, obrigado a todos. Hoje é dia do índio. Salve todos os índios. Eu sei que os nossos caboclos, caboclo é caboclo, não tem muito a ver com esses índios da atualidade, mas tem uma ancestralidade muito, muito importante para a gente. Então, que todos os caboclos, no dia de hoje, possam nos abençoar, possam nos iluminar, possam nos trazer muita força, muita energia, muita vibração para todos nós. Se ele é caboclo da banda de lá, se ele é caboclo da banda de lá, quando vê a cobra, corre pra matar. Quando vê a cobra, corre pra matar. Ele atirou a sua flecha, mas errou. Ele atirou a sua flecha, mas errou. Sentou-se na areia e foi-se a chorar. Sentou-se na areia e foi-se a chorar. Quando vê a cobra, corre pra matar. Quando vê a cobra, corre pra matar. Ele é caboclo na banda de lá. Ele é caboclo da banda de lá. Quando vê a cobra, corre pra matar. Quando vê a cobra, corre pra matar. Ele atirou a sua flecha, mas errou. Ele atirou a sua flecha, mas errou. Sentou-se na areia e foi-se a chorar. Sentou-se na areia e foi-se a chorar. Quando vê a cobra, corre pra matar. Vê a cobra, corre pra matar. Muito bem, gente. Salve todos os caboclos, salve toda a resistência indígena. Que a força dos índios esteja conosco. Muito obrigado. Até a próxima. Fiquem com Deus. Eu tô cantando baixo. Tá querendo demais já, né, Rosalva? Tchau, gente. Obrigado. Obrigado. Dia 23, 17 horas, hein? Conto com vocês. Fui. Esse povo é o povo de Guiné. Procure esse povo na praia. Esse povo tá lá. Procure esse povo na encruza. Esse povo tá lá. Procure esse povo na Umbanda. Esse